capítulo 8 de João, no versículo 32, quando ele nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Partimos do princípio que nenhuma palavra saída da boca do Mestre, nenhum conceito, nenhum ensinamento dele é vão. Nenhum. Todos são fundamentados na verdade mais profunda que o Mestre deixou antever, uma vez que conviveu, talvez até com alguns de nós. Estamos tendo notícias de Jesus há muito tempo. Há mais de 2000 anos, ele passou conosco um tempo significativo. Cuidou de nos ensinar em todos os aspectos. Aceitou, olha, observa, presta atenção, olha que coisa mais incrível, um espírito dessa grandeza. Se prepara no plano espiritual, adensa as suas possibilidades para encarnar no planeta e mostrar para nós, como falei, muitos tivemos essa notícia lá atrás, e mostrar que é possível os enfrentamentos humanos seguindo uma única lei, a lei de Deus, que é a lei de amor. Deixou claro que não vinha atrapalhar nada, vinha dar cumprimento a tudo aquilo que existia. Sabia que ia encontrar um lugar cheio de dificuldades. Digamos assim que o planeta, naquele momento, vivia a sua meia-noite espiritual. Densas trevas cuidavam ciosamente da humanidade reencarnada naquele instante. Porque nenhum daquele lugar estavam por primeira vez no planeta. Foi tão séria a encarnação de Jesus, tão séria, tão importante, tão cuidadosa, tão difícil, que para que ele viesse, foram feitos equipes que o antecederam. Sua mãe precisava ser aquela, José precisava ser aquele, aqueles todos que o acompanharam. Antes disso, ele enviou muitos emissários para dizer para nós como que era. Ele nos apresentou a primeira revelação através de Moisés. Tirou todo aquele povo. E por que aquele povo? Porque aquele povo já tinha uma história de Deus único. Tirou todo aquele povo da escravidão, atravessou o deserto, levou para a terra prometida. Tudo isso a gente sabe? E isso tudo foi preparando um momento, o ápice, aquele momento em que ele vem pessoalmente dar o exemplo. Começa lá na manjedoura e nos ensinou várias coisas, vários aspectos do cotidiano. Nós aprendemos com Jesus como amanhecer, como passar o dia, como anoitecer e como descansar. Aprendemos tudo, como alimentar. Aprendemos tudo com Jesus. E no momento em que ele nos diz essa frase, a gente vai estudar e pensa assim: bom, os ensinamentos do Cristo são a nossa base, o que pode propiciar a nós todos um caminhar com mais segurança, né? E este é o propósito das reencarnações. É reaprender, é meditar, é pensar, é escolher o caminho, é refazer a rota. Para isso que a gente faz isso. E às vezes a pessoa já ouviu essa explicação e quando alguém te pede um assunto, você fala:
Ixi, eu já falei isso uma vez. Então é porque tinha mais alguma coisa a dizer. Não é porque ficou ruim naquela vez. É porque também o pessoal que estava, talvez dessa vez, precisava ouvir de novo. Então não importa se a gente repetir o ensinamento muitas vezes. A partir do momento que a gente repete, acontece um automatismo. Quem trabalha com educação sabe disso. E o automatismo favorece muito a compreensão e o entendimento. Não é? Então, mais uma vez, nós vamos escutar. Graças à sua bondade infinita, a bondade de Jesus, vamos falar sobre esse assunto. Falei da primeira revelação, né? A primeira revelação, Moisés nos ensinou muita coisa. Foram muitos anos, foram muitas pessoas, muitos profetas, teve muita coisa e aprendemos bastante sim. E qual é a segunda revelação? Jesus. Aí vem Jesus e ensina tudo, mostra que ele não está mudando nada, pega dali, traz para cá alguma coisa e fala, eu vim para explicar, para clarear, para mostrar que é possível. Aceita tudo que era imposto a uma pessoa naquela época. Vai atrás de João Batista para ser batizado. A gente sabe de tudo isso, mas a gente vai lembrando de tudo isso e é bom que seja assim. Né? E ensina aqui, ensina ali, caminha para lá, para cá, explica para cada um. Chega um momento em que ele diz isso. Eu me lembrei que tem um momento lá, no ensinamento de Jesus, quando ele fala que ele vai embora, tudo aí, os discípulos ficam muito entristecidos, e os discípulos começam a ficar chateados com aquilo, como é que ia ser. Ele fala, olha, eu não falo muita coisa porque vocês não vão dar conta, mas eu vos enviarei Consolador. Aí ele usa aquela palavra, paráclito, tal, lá na Bíblia está escrito, né? E que é, no caso, a doutrina dos Espíritos. E por ser a doutrina dos Espíritos, Kardec, na questão 628, perguntou o seguinte, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todos nós? Porque quando Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará, puxa, por que ele não contou o que é a verdade? A gente já não estava livre, né? Mas a gente tem que batalhar, né? Aí o Espírito fala, importa, se é a resposta, ipsis literis, do jeitinho que está lá, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. Aí eu pensei em luz, pensei no sol. É como o sol. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado, ofuscado. E é verdade. Fisicamente isso é verdade. Você está no seu quarto, na penumbra do amanhecer. Mas o dia já amanheceu. O sol, então, manda madrugando, né? Aquele calorão. E você abre a janela do seu quarto, ainda sob efeito da não sei o que de escurinho, né? Lá do quarto, você faz assim, né? A luz te enceguece. Você fica meio que cego. Quer dizer, isso não é legal. Em se tratando da verdade, que vai gerar conduta de vida, não pode mesmo não. Porque a pessoa nem daria conta. Dissesse lá naquela época, aquelas pessoas, por exemplo, qualquer invento de agora, com certeza seria assim um pânico geral. Qualquer coisa que dissesse de hoje naquela época. E o que existe hoje é mentira? Não, é verdade, existe o celular. Né, por exemplo. Se dissesse o celular não existe, não funciona, funciona. Se alguém voltasse no tempo, chegasse com o celular, ia ser uma coisa louca, um perigo. Não é? Então a gente tem que ver que é verdade,
A verdade, ela vem através de vários caminhos, né? E o Emmanuel, numa lição que ele nos apresenta, que chama Ante a Verdade, ele fala que a verdade é alguma coisa que pode ser muito confundida com ponto de vista. De repente eu encaro uma coisa e declaro como verdade absoluta. E aquilo está fincado no meu ponto de vista. Não é verdade. Então, viver sob a luz da verdade, há que ter critérios, demanda tempo, tem que amadurecer, né? Então, falaremos sobre a verdade que liberta, né? E não sobre, quando a gente fala de uma verdade que liberta, significa que existem verdades que aprisionam. Por exemplo, as verdades estagnadas. O que são verdades estagnadas? Que tem uma ideia fundamental, que em muitas religiões ela é utilizada, e que são verdades, são dogmas. O que é um dogma? Dogma é um enunciado de uma verdade que não cabe discussão. Falou, acabou. Isso é um dogma. Certo? Então, uma verdade estagnada não nos serve. Temos também as verdades provisórias na ciência. Assim, o que é provisório? Sendo provisório, não é verdade. Porque a verdade era lá na época de Jesus, é na época de Moisés, é na época de Jesus e agora. A verdade é sempre verdade. A verdade, existe a verdade provisória. É a verdade, por exemplo, científica. Até há pouco tempo, a gente considerava o ovo um vilão. Não podia de jeito nenhum. Era uma verdade assinada, assim, autorizada por médicos de altíssimo conhecimento. Não coma, acelera o colesterol. Isso mata, gordura de corpo mata. Já não é mais verdade. Porque a ciência, ela não é estática. Ela está sempre em busca e vai modificando o que era verdade, deixa de ser. Temos as verdades progressivas das filosofias. Um filósofo do ano 300 a.C. tinha um comportamento diante da vida. 300 anos depois de Jesus, tinha outro comportamento diante da vida. O outro estava errado naquele momento? Não. Ele foi até onde ele dava conta. Da verdade filosófica, você extrai isso. Um ensinamento importante, mesmo que fora do contexto da atualidade. E os filósofos continuam aí. E existem as verdades convenientes, muito usadas na política. O perigo, a verdade na política. Muito bem. Nas mídias domésticas, existem verdades. Existia uma sequência de se fazer a arrumação da casa. Agora a gente aprendeu outra verdade. Antigamente varria-se a casa. A gente já sabe que não deve varrer. O pano tem que estar bem possível para levar o pó. Porque ao invés de você limpar, você levanta. Quer dizer, essa é uma verdade conveniente. Está junto com a política. Né? Não por acaso. Está junto com a política. Existem as verdades discutíveis em vários âmbitos da vida civilizada. E quando não são em todos, e às vezes essas verdades discutíveis nos levam a situações muito desagradáveis, porque nós começamos a atrapalhar os que estão ao nosso redor. A gente tem um ponto de vista, se aferra a esse ponto de vista, e ai daquele que não fizer o que você fala ou não observar as coisas como você observa. Existe um grande autoritarismo por parte de algumas pessoas. Isso é uma característica muito humana. E a gente tem que aprender a conviver com esse comportamento. Então, ele apresenta algumas, e certamente existem muitas outras verdades. Aquelas verdades, por exemplo, de ocasião. São modismos, são tendências
Antigamente se pensava uma coisa a respeito de algumas doenças, isso aí está dentro da área da medicina, mas quando a questão é crença popular, então a pessoa tinha um filho e ficava trancada dentro de casa, né? Era um pensamento que eu fico pensando por quê, né? Quando fala, por exemplo, que manga com leite faz mal, por que essa verdade existia? Porque eu não queria que o coitado tomasse o leite. Então, como em tempo de manga é um tempo que dá muito leite, porque tem chuva, não é? Aí dava mais leite, para que os escravos não pegassem muito do leite. Fala, olha, vocês chupam muita manga, não mexe com isso não. Com pepino com manga também não dá certo. Eu conheci uma pessoa que viveu até quase 90 anos. Quando essa pessoa tinha assim, uns 18 anos, deu um faniquito. Vocês conhecem essa palavra, faniquito? É do meu tempo. Então, ela falou, bom, pegou uma. Na casa tinha um pé de manga. Pegou essa manga, e naquela época o leite era daquele da fazenda, né? Pegou 1 litro de leite, com nata. Isso ela me contou. Me perdoe, é uma tia, sabe? O meu mano tomava leite, comia assim, faltou só fazer vitamina, é porque não tinha liquidificador de creche. Comia e tomava leite, comia e tomava leite, comia. Gente, essa minha tia matava gente investiente. Olha o tamanho que eu fiquei, porque ela era gorda. Isso foi tudo culpa daquela manga com leite, eu tenho certeza, maior mentira. E a gente, quer dizer, essa era uma verdade que foi passada e ela teve acesso a ela, né? Eu mesma, minha mãe não deixava de jeito nenhum, né? Bom, nós não seremos, diz Emmanuel, libertados pelo aspecto das verdades ou pelas verdades provisórias. Então, cada um de nós, através do trabalho, do bem, vai descobrir que a verdade que vale a pena é aquela verdade que surge no momento em que você exercita o amor, materializa através da ação um ato de amor. Essa é uma verdade. Por que é verdade? Quando você faz alguma coisa que sai de você para o outro, a gente sabe disso, quando a gente leva uma palavra amiga, uma prece, um passe, uma cesta básica, uma flor, faz uma visita, não importa, quando você se enche de amor e vai ao encontro de alguém, levar alguma coisa de você mesmo, ou alguma coisa também extra, material mesmo, o que acontece? Nesse instante, a maioria das pessoas que participam, por exemplo, da entrega de 1000 cestas básicas, que foram feitas não para aparecer, mas porque faz parte do cotidiano de um centro espírita, por exemplo. E sei lá porque alguém veio, o Chico fazia muito isso, vinha aquele tanto de coisa que entregavam para ele, às vezes ele ia para o lugar que ele fazia um trabalho, não tinha nada, e de repente aparecia alguém com tudo que ele não tinha, e ele distribuía aquele tanto de coisa, não é? E o que acontecia com aquele pessoal que se estafava ali, entregando, organizando, limpando? Eles saíam de lá, quem já trabalhou numa atividade assim, sente que quando volta para casa, você sente que você está numa alegria tão grande, uma felicidade interior tão de fato, que você sabe que você está mais feliz, você acha que está mais feliz do que o que recebeu. Então, essa é uma verdade que é verdade. É esse tipo de verdade que a gente pode e deve fazer. E não esperemos poder comprar 10, 2, 3 ou meia cesta básica. Basta o olhar amigo para aquele nosso parente que, às vezes, do seu ponto de vista, é um chato. Mas se você reencarnou no mesmo lar, tinha necessidade. Será que a chatice dele tem origem numa tristeza que você não conhece? E se não tem, por que não aceitá-lo?
Por que não fazer a visita? Ah, Helena, mas agora eu não sou hipócrita. Eu vou agora porque é Natal. Por que não ir agora se eu nunca fui no ano de 2023? Até agora você não foi. Então vá agora sim. E faça disso um hábito. Vai lá, chega lá. Ele pode comer um doce? Leva um docinho. Eu trouxe para você um doce que eu sei que você gosta. Procurei saber. Olha, quando a pessoa souber que você procurou saber que doce que ele gosta, ele já ganhou o doce mais gostoso da vida dele. Mas ele pode, para te contrariar, falar assim, eu nem gosto mais. Porque tem gente que é assim. E aí você fala, não, mas experimenta. Agora você vai me dar um pedacinho, já que você não gosta, eu gosto. E mesmo se não gostar, coma e goste. Não é? E faça essa visita. Você vai acrescentar luz naquele coração. Quando você sair, quer dizer, depois de uma hora, não é também visita relâmpago, não. Vai com disposição. Vai ficar ali meia hora não, eu fico 1 hora pelo menos de visita. Pergunte se pode. Eu acho que quando a pessoa quer surpreender, não avisa. Se chegar lá e não tiver, isso também já me aconteceu. Eu fui visitar uma pessoa, quando ela ficou sabendo que eu estava chegando, ela saiu na porta, tinha uma escada e falou assim, sinto muito, mas eu estou saindo. Não tem importância não, eu queria te ver. Agora eu já te vi. Vou te esperar aqui na porta, até você descer, para te dar um abraço. E a pessoa teve que amargar, me abraçar e entrar no carro. Já desencarnou, está sabendo o que eu estou falando? Nós já rimos disso. Eu já sonhei com ela e demos boas risadas. Isso aí acontece, as pessoas às vezes estão com mau humor, né? Então a gente tem que fazer a parte da gente, toda ela. Na medida que o tempo passa de reencarnação em reencarnação, eu estou lendo o que o Emmanuel fala. Ampliamos o nosso conceito. Isso quando não nos aprisionamos nas facetas de verdade que nada mais são do que o nosso ponto de vista. O pior disso tudo aí já sou eu dizendo, atrelado ao nosso pouco amadurecimento. Fica pior ainda. E olha que há algum tempo, já faz mais de 2 mil anos, como nós falamos agora há pouco, nós estamos reencarnando sob a égide de Jesus Cristo. Nós não estamos com aquelas ideias antigas ou antiquadas, nós já estamos sob a luz da verdade, sob a lei do amor, sob os ensinamentos espiritistas, sob todo esse esclarecimento que a gente já tem. Jesus diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro momento em que ele fala na verdade, e nós lembramos lá, a luz da verdade, conhecereis a verdade. Então, todo ensinamento que parte de Jesus nos coloca no caminho. Todas as vezes que nós estamos andando à margem do caminho, nos atalhos das nossas escolhas, e que voltamos o nosso olhar para um livro que seja, e a bibliografia que o Chico deixou é extensa. No livro Fonte Viva, a lição 173 é ante a luz da verdade. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, aquelas que nós falamos agora mesmo. A verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Lembra das atividades? Sejam elas quais forem. Na casa espírita, o que não falta é serviço. Se não puder fazer só. E outra coisa importante, gente, a gente não tem que começar o trabalho longe, não. Tem que começar em casa mesmo. Porque aquele grupo de pessoas, de espíritos reencarnados que estão ali,
Ninguém nasceu e está na casa errada. Todo mundo tem o lar que precisa ter. Eu não gosto de usar a palavra merece. Porque quando a gente diz todo mundo está no lar que merece, parece que já é uma coisa ruim. Vamos pensar. Nós estamos convivendo com pessoas que são necessárias para a nossa evolução. Um é muito amoroso, o outro é mais ranzinza, um é um pouco tapado, o outro é visionário, mas a gente precisa disso tudo. A vida é como um quadro em que o artista usa do branco ao preto, passando por toda uma gama de cores. Não sendo assim, o quadro não fica atraente, não fica bonito. Um quadro é preciso ter nele luz e sombra, não é? Se você tiver só luz no quadro, ele fica monótono. Se ele tiver só sombra, você não enxerga nada. Mas a luz e a sombra, uma enaltece a outra. É vendo luz e sombra num quadro que você percebe a grandeza do entardecer e as luzes do dia que está indo embora. Quando é uma paisagem no entardecer. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Olha o que mais que ele fala nesse texto. Da importância que tem o nosso fazer, o nosso viver no grupo com o qual a gente convive. Olha, eu gosto muito da minha família, mas eu tenho um amigo que eu quero como irmão, mas não é. O seu amigo é seu amigo, ele é seu irmão em humanidade, porque a nossa origem é divina. Então, nesse sentido, somos todos irmãos. Mas a consanguinidade, aquele que está conosco lá, é muito importante para nós. Ele vai nos ensinar muitas coisas. E às vezes o bom professor é um pouco duro. E às vezes ele se coloca como um bom professor, mas ele é um aluno incipiente que precisa aprender. Como que ele vai aprender? Com o seu comportamento. Ele te fala uma coisa horrorosa e você fala, puxa, mas eu te amo tanto. A melhor maneira de resgate, gente, é ter filho. Porque não existe ex-filho. E não existe ex-pai e ex-mãe. Toda situação conflitante tem origem nesta existência e resultado das anteriores. Saibamos disso. Por experiência própria, a melhor coisa é ter filhos difíceis. Porque esses filhos difíceis, eles dão aulas incríveis. Por causa de um filho, você procura outra religião. E você encontra a luz nessa outra religião. E você encontra respostas nela. E os filhos são aqueles que estão sob a sua tutela. Necessariamente não tem que ser biológicos. Podem ser adotivos. Quantos precisam de um lar? Então nós, mais idosos, não fiquemos colocando, por exemplo, obstáculos na vida de um filho que queira praticar a adoção no que respeita a alguém. Porque aquele que chega, ele traz alguma coisa para ensinar. Ou é a oportunidade de o outro ensinar. E para filho adotivo ou filho biológico, os exemplos dados no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma parte que fala sobre o filho difícil. Gente, é a mais pura verdade. Quando um filho é difícil, seja ele biológico ou não, ele te ensina. E você tem oportunidade de aprender, mas também tem a oportunidade de ensinar. Então é muito importante, né? Eu estou falando isso porque na minha vida houve um momento em que eu quis fazer isso. E eu fiz uma vez, eu fiz 2 vezes,
e eu fiz 3 vezes, aí apareceram 2 gêmeos, meninos, eu tinha 3 meninas já, e eu queria pegar os 2. Meu Deus, eu trabalhava, eu sempre trabalhei, mas foi uma campanha fenomenal contra. E eu chorei muito e acabei tendo que abrir mão, porque as conversas tinham uma razão de ser. Você precisa ver que você já tem 3. Para que isso? Para quê? Em 2013 eu sofri uma doença herpes zoster e eu fiquei muito mal porque eu tive neuralgia pós-herpética. Minhas filhas estavam todas casadas. Eu também tenho 2 biológicas. O que aconteceu? Elas ficavam revezando para ficar um lá, porque estava difícil, né? Eu era, há 13 anos, era bem mais nova, claro, né? Há 10 anos atrás. E eu naquela bobiça, teve um dia que gente, não preciso vir, não. Eu sinto dor, eu grito de dor, eu me viro aqui. E eu lembrei dos meninos, né? Aí eu falei, puxa vida, o que eu atendi esse povo? Eram 2 homens. Menino não casa logo. Eles teriam agora o quê? Uns 19 anos. Estariam aqui para fazer companhia, né? Fiquei brava com todo mundo. Aí chegava um daqueles conhecidos, eles falavam assim, hoje eu não estou para conversar com você. Lembra dos meninos? Podia estar aqui comigo. Ó. Mas isso é tudo bobagem, só quando tem que contar, viu, gente? Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço, humildade e humildade constantes. A gente precisa disso. A tal da humildade é uma coisa difícil. Às vezes você tem que passar um aperto muito grande e a família se reunir e falar, a partir de hoje a vida econômica aqui nessa casa vai ser assim. E aí você é um provedor. Aí você deixa de ser provedor e vai ser provido por eles. Não, mas é um baque. É um baque. Mas isso faz com que a gente desenvolva humildade. Porque se você der um tempo, as pessoas que estão bem intencionadas fazem por você o que você nunca imaginaria. Não é? E aí vem a parte que todo o texto dele é muito lindo. Ele diz o seguinte, observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Olha só o que Emmanuel fala para todos nós. Né? Então, quando Jesus nos diz que Ele é caminho, verdade e vida, que ninguém vai ao Pai senão através dele, deixa claro para a gente que essa é a nossa grande diretriz. É por aí que a gente deve caminhar. Nós não podemos jamais nos esquecer que o Mestre não deixa dúvidas nas suas orientações. Todas as propostas de Jesus são possíveis, são factíveis. A verdade que liberta é essa que o seu coração fica feliz com ela. A verdade que te deixa em dúvida não é a verdade santificada oferecida pelo Mestre. E outra coisa, Jesus teria errado em dizer isso para nós? Ele não nos diz, por exemplo, assim, olha, vamos conhecer a verdade, e será que ela vai libertar vocês? Ele não colocou uma dúvida. Ele fez uma afirmação categórica. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então, cabe a cada um de nós fazer o que é preciso fazer no lugar onde a gente está. Na nossa casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho com os nossos colegas. Aproveitar o momento agora e oferecer o perdão e pedir perdão, se for o caso. Não nos envergonhemos de reconhecer
cometemos enganos, mesmo que isso se repita muitas vezes. Jesus, quando fala do perdão, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, para quando não nos perdoamos, a gente acha ao contrário dessa proposta. Porque 70 vezes 7 vezes quer dizer infinitas vezes. O perdão que nós vamos oferecer ao outro deve ser esse. E o perdão que nós vamos oferecer a nós próprios também é esse. Porque de que adianta se eu cometi enganos e permanecer nele, sofrendo? Muita gente tem o vesgo de ficar emburrado. Vocês lembram disso? Olha, tanto que isso é desagradável. Uma pessoa faz uma coisa errada e o outro fica emburrado e a pessoa também fica emburrada. Por que? Olha a palavra emburrado. Quer dizer coisa de burro. E nós somos seres inteligentes. Então sejamos pessoas inteligentes. Não fiquemos com o pé atolado num erro, numa escorregada, mesmo que ela tenha sido a 15ª vez no mesmo dia. Todas as vezes que eu volto atrás, eu reafirmo para mim o compromisso de melhorar. E um dia isso virá hábito. Não é, professora? Reflexo. Então a gente volta no atismo, a gente só conquista através da repetição. Que as nossas repetições sejam aquelas direcionadas para o amor, direcionadas para a clareza de vida, para um jeito de viver solenemente de acordo com as vontades do Senhor Jesus e do Pai de infinita misericórdia que provê as nossas vidas. E peçamos a Deus que nesse instante todo o nosso planeta seja envolvido por uma luz amorosa. Que todas as pessoas que estão sofrendo em algum lugar encontrem lenitivo para suas dores. E que a verdade resplandeça para todos, para nós e eles, para eles e nós. E muito obrigada pela paciência de ouvir até agora.